Shalom! Bem, meus irmãos, hoje é o 12º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu quero fazer um comentário a respeito do capítulo 39, 40 e 41 de Gênesis. Após o episódio entre Judá e Tamar, que é um episódio que ficou muito marcado, né? Aquela história complicadíssima. A história de José ela é encerrada com essas histórias de Tamar e de Judá. E agora no capítulo 39, ela é recontada. José entra para a história novamente. E nesse sentido aqui, José está no Egito, já como escravo, que ele foi vendido pelos seus irmãos, e um homem da guarda real, um comandante, na verdade, da guarda real, compra José. Esse comandante chama-se Potifar. Acontece que eu deixei uma pergunta ontem muito clara e eu quero refazer essa pergunta, que é o seguinte: o cristão, ele deve aceitar o sofrimento como parte da sua formação, por exemplo? Ou o cristão não pode sofrer? Tem algumas igrejas, a IURD, por exemplo, ela tem uma placa lá: pare de sofrer, né? Jesus Cristo é o Senhor e pare de sofrer. De fato, o cristão tem que parar de sofrer? Então José ele é levado para o Egito e certamente ele estava passando muitas confusões, muitos problemas. Quando Potifar coloca na casa, a Bíblia diz que Deus era com José e José passa a administrar a casa de Potifar. Parece que houve um alívio muito grande em relação ao sofrimento, ele parou de sofrer, não é? Só que tem um problema: o processo de Deus não acabou naquele momento. O processo de Deus ele precisava continuar. E de certa forma, a mulher de Potifar, ela dá em cima de José, quer se deitar com José, e José o tempo todo negando, por dois motivos que ele deixa muito claro. O primeiro motivo é que isso é uma maldade para o próprio Potifar. José fala isso para ela: isso é uma maldade se eu fizer isso para o meu senhor, né? No caso Potifar. E a segunda questão que ele fala é porque é um pecado sério contra Deus. Poderia eu pecar contra o meu Deus? Ele deixa essa pergunta. E aí a mulher inventa uma história de que ele tentou estuprar. Aí José vai novamente ser injustiçado e vai ser lançado para a cadeia, para o cárcere. Lá na cadeia, José ele começa a administrar toda a cadeia. E aí ele passa a ter confiança do carcereiro. Só que aí dois homens têm sonhos, que é o copeiro e o padeiro. E aí José vai interpretar os sonhos desses dois homens, e na interpretação um vai morrer, o outro vai ser restituído na guarda real, lá junto com o rei. O copeiro, que vai ser restituído junto com o rei. O José fala o seguinte para ele: quando você estiver lá, lembra-te de mim, porque eu estou aqui de forma injusta, então não esqueça de mim. O que aconteceu? O copeiro não se lembrou de José. Ele foi se lembrar 2 anos depois, quando o faraó teve um sonho lá, e aí ele lembrou: tem um hebreu que me ajudou e tal, que é assim, assim. Aí ele foi lembrar de José. Mas José foi novamente injustiçado pelo próprio copeiro, que foi resolvido o problema dele. E aí a história continua a respeito de sonhos. É interessante que em relação a sonhos, o José ele é muito bom nisso, né? Porque desde a sua adolescência ele teve essas experiências com sonho. O próprio Jacó teve várias experiências com sonhos. E aí, quando José ele se apresenta a Faraó, ele se apresenta para tentar interpretar um sonho. E o sonho era que 7 vacas magras saíam da água, e aí logo depois vinham 7 vacas gordas. Aliás, 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. E as magras comiam as vacas gordas. E ele acorda, dorme de novo, aí ele tem um sonho com 7 espigas boas, todas perfeitas, e logo depois 7 espigas de milho mirradas, e as espigas mirradas comem as espigas boas e continuam mirradas. E aí José vai interpretar que são 7 anos de fartura e 7 anos de muita pobreza. E aí aparentemente parece que o sofrimento de José ele vai se encerrando, porque Deus
ele começa a honrar José e coloca José como governador do Egito, né? E lá, antes que acontecesse os 7 anos de fome, José se casa, tem dois filhos, Efraim e Manassés, que é muito importante vocês prestarem atenção no detalhe. Efraim e Manassés, eles substituíram as duas tribos, porque as tribos elas foram divididas, o povo de Israel foi dividido em 12, são 12 tribos. E José, então, não é considerado como uma tribo, e entrou no lugar dele um dos filhos, Efraim e Manassés, e o próprio Levi, que se tornou uma tribo sacerdotal, não tendo direito à divisão da terra, né? Isso a gente vai ver mais para frente, mas entrou então como filhos adotivos, no caso de Jacó, de Israel, Efraim e Manassés, que não eram filhos de Israel, eram filhos de José, porém foram contados como tribo, no lugar de Levi e no lugar de José. Ok? Então, tudo isso antes da fome. E nesse sentido, o Egito ele ficou muito rico, enriqueceu demais, porque a palavra fala assim que José organizou todo o território, organizou tudo, deixou tudo certinho. Quando veio a fome, todo mundo teve que passar a comprar do Egito. Acabou o dinheiro das pessoas, as pessoas começavam a dar os terrenos. E aí, então, o Egito ficou riquíssimo nessa época. E a ponto de ficar tão rico que nenhum país mais tinha prosperidade além do Egito. Essas coisas aconteciam demais, não é? Então é isso. Aí no próximo, amanhã, nos próximos capítulos, a gente vai ver a história de como aconteceu de fato. Lembra do sonho de José, quando José era adolescente, que os irmãos se prostravam diante dele, o pai e a mãe se prostravam diante dele. Vamos ver até onde esse sonho se realizou e ele vai aparecer nos próximos capítulos. Amém? Deus abençoe, boa leitura e vamos que vamos, está acabando Gênesis.